Dia 20 de janeiro, segunda-feira, 7h30, começando o Somos Limeira para você. Hoje a gente vai bater um papo aqui com uma convidada muito especial. Quero aproveitar e pedir sua audiência também, tanto pelo nosso aplicativo quanto pelo canal 162 da Smart TV e também no Facebook e no YouTube, tá? Lembrando que hoje, segunda-feira, a gente também tem ali o nosso bate-papo, né? Um bate-bola a respeito da política de Limeira, logo após o Somos Limeira. Amanhã tem um programa muito especial também com o Chefe Moreira, né? No Fala aí, Chefe, você acompanha as melhores culinárias da cidade. Bom, quero apresentar ela, né? E ela vai me ajudar a pronunciar o sobrenome dela, que eu vi várias entrevistas que ela já deu, e o pessoal sempre dá uma patinada. Né? Akiko Moromisato. Exato, falou perfeitamente. Exatamente. Akiko Moromisato. Akiko, é um prazer ter você aqui com a gente na TV Agora, né? Você que tá ganhando páginas da imprensa limeirense, né? Após aí o governo Murilo Félix assumir. Você que já vinha lutando pela causa do autismo em Limeira, né? Já tem alguns projetos, também já tem algumas lutas que já foram divulgadas na imprensa local. Conta um pouquinho pra gente, Akiko, como você chegou ao governo do Murilo, né, como ele te conheceu. Sim. E como você passou algumas ideias, algumas propostas que eu acho que ele vai até implantar, né, futuramente no plano de governo também tem algumas coisas a respeito do autismo que ele vai implantar na nossa cidade. Então, eu me considero autivista, né? Me considero autivista desde 2006, quando foi a primeira vez que eu estive na Câmara Municipal de Limeira, na tribuna livre, para falar sobre a alimentação dos autistas, né? Minha filha frequentava a rede pública. E ali eu já encontrei muita dificuldade. Porém, como o autismo era muito novo, né, ninguém conhecia muito do autismo, então as mães, na realidade, elas sabiam muito mais que médicos, que professores, porque era do nosso interesse salvar nossos filhos, né? Exatamente. Você sabe que seu filho tem uma deficiência, alguma neurodivergência, você vai estudar sobre aquilo. E hoje, até só dando um hiato, assim, pulando a conversa para o dia de hoje, antes de sair de casa, tem um psiquiatra que eu sigo e alguns médicos sobre autismo, que já é comprovado que a microbiota intestinal da pessoa com autismo é totalmente diferente da microbiota intestinal de uma pessoa que não tem autismo, né? Então, desde 2006 eu já venho buscando esse negócio de alimentação. E eu falava assim, eu sou sozinha, né? Muitos pais que estavam comigo tinham medo, a palavra, apesar de assustadora, era essa, retaliação. Eles tinham medo de retaliação, que eu nunca entendi isso e não vou entender nunca, né? Você cobrar um direito do teu filho ter retaliação na escola ou no centro que ele estivesse. Então, eu sempre fui uma mãe muito sozinha. Mas eu falei, então eu sempre busquei a política, não na questão de me promover, egocentrismo meu, quero estar na política. Eu fui correr atrás da política porque eu vi nela uma maneira de eu conseguir abranger mais pessoas, de eu conseguir dar voz para as mães que não tinham ali, né? E também tudo que eu conseguia dentro da minha vida, conseguia de informação, passar aos próximos. E eu venho tentando desde 2006, né? Aí, este ano, o Murilo, eu não conhecia o Murilo, assim, pessoalmente, de conversar, nada, mas eu já tinha tido contato com o Silvio e com a Constância, né? Mas, assim, pessoais mesmo. E o Silvio me convidou para um podcast dele também, né? Ele faz muita ação social, que eu acho muito importante. Nós falamos muito de autismo ali. E quando o Murilo foi fazer a campanha nesse tempo, o meu nome foi cogitado para ajudá-lo a escrever o plano de governo. Porque eu volto a dizer, tem gente que fala, mas você é psicóloga, você é neuro, você é formada. Eu sou mãe, né? É a prática, né? Eu sou mãe e eu falo assim, eu sei muito bem o que eles precisam e como coordenar o que eles precisam, certo? Então, a gente conseguiu escrever um plano de governo muito bonito e eu falo assim, é uma questão do autismo em Limeira ser justo e ser para todos os autistas. Qual que é a minha inconformação? Eu gasto um dinheiro com a Camê, né? Graças ao meu marido Alexandre que está aqui, gratidão por me acompanhar e por ser o amor da vida da Cami. E a gente sabe os custos que nós temos, né? A Cami são 2 faculdades para sempre. Eu falei, minha filha se formou, a outra se formou, a gente fala, ufa, último boleto. A Cami não vai ter o último boleto, né? E a gente espera que não, que ela viva muito. Então, meu inconformismo é saber que a Cami tem esse tratamento, por mais piegas que possa parecer, mas por que os outros não têm?
Entendeu? Então, quando eu vejo uma mãe, que eu vejo uma pessoa com autismo, que eu identifico ali habilidades nela, que ela poderia ter desenvolvido, mas não, isso que é a minha revolta. Então, foi por aí que eu busquei a política. Eu falei, só o meio político, o governo vai conseguir, através da política e com uma ótima gestão, a gente vai conseguir ajudar. Não vou falar, né, que a gente vai resolver tudo de imediato, vai dar tudo certo, mas começar um caminho que poderia ter começado há muitos anos atrás. O que sempre faltou foi boa vontade e vontade política. Exatamente. Né? Aqui, eu vou pedir para você falar bem próximo ao microfone, para o pessoal de casa conseguir ouvir a gente perfeitamente. Você comentou em retaliação. Eu quero entrar um pouco nesse viés. Você sofreu algum tipo de retaliação buscando defender esses direitos, tanto na educação, na saúde? Você chegou a passar por algum momento que você falou, basta? Retaliação em mim, comigo, com a minha filha, não. Mas tudo que eu falava, saiu uma reportagem, ela falou da alimentação, não, tá errado. Então, assim, sempre alguém negativando aquilo que a gente tá buscando. Mas isso é em qualquer lugar, né? Quando você busca por direito, se a pessoa não tá afim de te escutar, eu falo que o argumento de quem não tem argumento é a negação ou grito. Então, é esse tratamento que a gente sempre tem. É justamente porque você, que nem você comentou agora, né? Você é psicóloga, você é formada em alguma área. Não, você é mãe, você vive na prática, né? Vive na prática. E eu falo assim, tem coisas que nós vemos no governo anterior, no desgoverno, né? Tô falando só da parte do autismo, que é o que me cabe. Sim. Né? O resto, como cidadã, também me cabe. Mas eu vou falar da parte do autismo. Pessoas que dão palestras em escolas começam dizendo que os autistas não têm sentimento, sabe? Então, tipo, se você começa falando sobre desta forma, sem amorosidade, sem empatia pelo ser humano, porque eu falo, o autista é um ser humano. Eu sou um ser humano, você é um ser humano, e a pessoa com autismo é um ser humano, né? Quem usa óculos não é um ser humano que usa óculos. O autista é um ser humano que tem autismo. Né? Então, a gente não pode dificultar isso. Então, como assim ele não tem sentimento? Como que você vai vender uma ideia dessa? Conclusão, como que a pessoa que nunca teve um contato com uma pessoa com autismo vai olhar para esse ser humano e ele vai olhar como? Vamos ajudar? Não, ele vai falar, não tem sentimento mesmo, então larga ele aí. Entendeu? Entendi. Então, eu falo, essas questões são muito preocupantes. Por isso que eu falo que no plano de governo a gente quer acolher a família, que a família também, inclusive janeiro é o mês da saúde mental, né? Só eu sei o que eu passo e o que eu faço para manter minha sanidade mental, né? Porque a gente brinca lá em casa que a cama é a nossa música de fundo. Ela fala enquanto ela está acordada. Então, se ela não falar, ela tá dormindo. Porque se ela estiver acordada, ela tá falando alguma coisa ou tá cantando. E não é assim, irritada. Ela pode estar num dia super amorosa. Mas ela fica, mamãe, te amo. Te amo, mamãe. Mamãe, te amo. Mamãe, te amo. Imagina isso 4, 5 horas na sua cabeça. Por mais que seja eu te amo, né? Sim, você então, tem que estar preparada. A saúde mental dos pais, né? Os pais precisam de autoestima, de poder. O que eu falo de poder? De poder cuidar dessa pessoa com autismo. Porque eu falo assim, dos governos anteriores, o que a gente vê é violência constitucional. Porque a partir do momento que ele tem um direito e você não dá um direito a ele, isso é uma violência constitucional, né? Eu conversei com algumas pessoas que são assistentes sociais e a gente vê caso de uma criança que foi violentada, né? Por quê? Porque ela não estava na terapia. Se ela tivesse na terapia, se ela tivesse na escola, se ela tivesse dentro dos argumentos, das necessidades básicas dela, né? Ela poderia estar falando, ter um desenvolvimento melhor, poderia estar se defendendo, então isso é muito preocupante para mim. Quando você falou que através da política você pode mudar muita coisa, né? Seria mais ou menos essas ações que seriam implantadas num plano de governo, né? A família, levar um apoio para a família, um suporte para a família. Lá no plano de governo do Murilo, acho que tem no acesso da página dele, né? É um plano muito lindo, foi escrito com amor. Eu falo assim que e eu acredito que o Murilo, como prefeito, ele é um gestor amoroso também, né? Eu falo, a gente vê o jeito que ele trata as coisas. Porque tem gente que além de ser prático, mas você não vê amorosidade na pessoa, né? Eu falo, o Murilo, ele tem uma certa amorosidade. E isso é muito importante, porque quando você eu falo, você tem uma empresa.
você tem que ter o princípio básico do ser humano. Ame o próximo. Exatamente. Se você fizer isso, você já ganhou uns pontinhos lá no céu, viu? Eu falo, é só isso, não é muito difícil ser humano, né? Exatamente. Então, a gente que complica. Então, fala assim, tudo é pensado para o ser humano, não é pensado só numa questão concreta, de concreto mesmo. Vamos fazer uma clínica e parede, almofada. Eu falo, a gente vê muito na internet hoje. Fizeram uma sala sensorial, né? Colocam 5 brinquedos na parede e para a criança ficar mexendo no brinquedo na parede. Isso é sala sensorial? Sabe? E o profissional? Então, e o profissional? Exatamente. É igual a robótica, leva os kits de robótica pro pessoal, mas não tem treinamento. Mas o profissional, e assim, por que todo mundo acha, gente, vamos fazer uma enquete aqui com vocês em plena segunda-feira, por que vocês acham que autista não cresce, né? Todo mundo fala criança com autismo. Autismo não é uma doença, né? É um espectro. Sendo assim, ele pode avançar ou diminuir. Então, ele pode ser trabalhado. Então, ele não acaba, ele não deixa de existir. As pessoas que vivem dentro do espectro, tem muitas que eram nível 3, devido a tratamentos e terapias, vêm para o nível 2, né? O nível 1, se não tiver suporte, pode aumentar o nível. E pro 2, exato. Então, a gente precisa, tem médicos com autismo, nós temos engenheiros, atores, jogadores de futebol, por quê? Porque estão equalizados, estão em tratamento, tiveram terapias, né? Hoje, eu vi uma matéria no Instagram, de um menino da Califórnia, acho que eu não estou errada. E depois eu passo pro Everton direitinho, ele distribui aí no canal, no Facebook, nos lugares. Ele chama Jacob. E o pai ele é não verbal. Só descobriu que ele lê e que ele escreve e que ele é um gênio na pandemia. Porque daí ele ficou em casa com os pais. E ele começou a falar. Prestar atenção. E ele começou a falar através do tablet. Ele tinha uma sinfonia pronta e foi apresentada numa orquestra sinfônica. E ele, assim, dos programas de TV que tem aquelas show do milhão, que tem aquelas perguntas, de 4 ele acertava 3. E ninguém sabia que ele sabia, porque ele é não verbal. Sim. Então, tá vendo só a capacidade. A família teve que acompanhar ele na pandemia. E por quê? Porque aonde ele. Eu fico pensando assim, como o autismo é comportamental, né? A primeira atitude de um governo é a gente instruir os pais, instruir as famílias, instruir as escolas, os monitores, os postos de saúde, os órgãos e os cidadãos, como reconhecer uma pessoa com autismo. Porque a partir do momento que você reconhece essa pessoa, você consegue tirar as habilidades dela, saber o que incomoda ela, né? Sei lá, a gente vai na casa de alguém e fala, eu não tomo coca. Pra mim tem que ser Coca Zero. Coca, né? Eu dou os exemplos daqui. Eu também não tomo, eu tomo de vez em quando. Mas assim, sei lá, eu sou alérgico a gato, se tiver gato. Então, a gente não consegue pegar as particularidades de uma pessoa. Então, imagina quem se dá, assim, a questão de observar a pessoa com autismo. Né? Até nas empresas também, né, Kiko? Em tudo. Porque nas empresas você consegue até explorar mais as qualidades do seu colaborador. Então, falta o conhecimento do patrão, do pessoal do RH, coordenador de RH. Eu fiz ano retrasado, eu fiz 29 palestras gratuitas em Limeira, em restaurantes e empresas. Todo lugar que eu fiz a palestra, que é como reconhecer uma pessoa com autismo e não causar constrangimento a ela, tá? Essa palestra eu mesma dou, ela dura mais ou menos 1 hora, depois eu fico mais uns 15, 20 minutos para conversar, mas toda empresa, todo lugar, desde uma loja com 6 pessoas, a gente levantava uma pessoa com autismo. Ou na família, ou o próprio filho da mulher que estava ali, ou a própria pessoa. A gente fez com uma equipe de psicólogas e assistentes sociais. Uma psicóloga se descobriu autismo na minha palestra. Tem um depoimento lindo dela lá. Então, por quê? Porque, às vezes, nem a pessoa sabe como se observar. Então, eu falo, é uma ferramenta tão simples você pegar e instruir uma população. Você pode fazer isso através de uma cartilha, né? E distribuir nos postos de saúde, marcar toda segunda-feira num teatro, vai ter lá uma discussão sobre autismo. Mutirão, né? Um mutirão, a gente chamar os professores para ter, porque eu falo assim, a parte psicológica, a parte neuro, a parte psicomotora, fonoaudiologia, a parte de TO, é uma coisa. Eles vão passar as partes técnicas.
O que eu passo é a parte realmente prática, de como a gente reconhecer. Porque eu falo assim, eu com o Alexandre já tem um pouquinho de autismo. Eu falo que não tem jeito, você convive 24 horas, né? Eu falo, a gente sabe os trejeitos. É engraçado que eu tô com ele, a gente tá parando num posto na estrada pra comer um lanche. Ele olha lá longe, daí daqui a pouco eu vejo ele indo na direção de alguém. Eu falo, daqui a pouco ele vem, aquele menino lá tem autismo. Aí ele vai arrumar um jeito de bater um papo com aquela mãe, pra falar oi, tudo bem. Que isso é muito importante, porque ele acolhe. Porque geralmente essas mães, elas sentam na última mesa, escondidinha, né? Por quê? Porque sempre alguém vai olhar torto, vai olhar com desdém, e ele vai lá e sorri pra essa mãe. E eu falo, então isso é muito mágico, né? Então são pequenas gotinhas de coisas pequenas que a gente consegue realmente construir esse castelo azul que o Murilo disse na campanha dele, e eu repito aqui que nós queremos nos tornar referência de autismo na cidade de Limeira, e não só com concreto. Não só com prédios, né? Não só com prédios. Não só com prédios. Aqui você comentou uma coisa muito importante agora de pouco, é como reconhecer um autista, né? Nessa sua palestra você ensina e participa dessas empresas fazendo isso. Existe algum teste para a pessoa em casa observar seu filho e qual o primeiro passo para ela procurar uma ajuda? Olha só, hoje em dia, as pessoas com autismo, elas já conseguem ser diagnosticadas a partir do 8º mês, né? Pode ser que já tenha até evoluído isso. Por quê? Porque tem várias características das pessoas com autismo. Tem uma que tem 2, tem uma que tem 10, tem uma que tem 40, né? Então a gente não pode generalizar, porque são seres humanos individuais igual eu e você, né? Então, o que acontece? Com 8 meses, geralmente você chama o filho e o filho olha no teu olho, que é o teu abraço, e a pessoa que nasce dentro do espectro, talvez ela não olhe no seu olho, então você chama, ela olha pro vazio. Então, se o pai tá brincando com o bebê ali entre 8 meses e vê que tá acontecendo isso, já pode estar observando, né? Leva num terapeuta para ver o que pode estar acontecendo, se está respondendo aos estímulos mesmo. Então, observar os estímulos. Você dá um brinquedo para a criança, e a criança, em vez de brincar com o brinquedo, brinca com a caixa, ou brinca com o brinquedo de uma forma que não é para brincar com o brinquedo. Entendeu? Te pega uma bicicleta, vira de ponta cabeça e fica rodando a roda. Apesar que eu falo, gente, eu só fazia isso com a minha bicicleta. Eu brincava de pipoqueira. Eu girava e falava que estava fazendo pipoca. E é muito louco isso. Ou direção de carro, né? Porque toda vez que eu falo desse assunto, me vem a minha memória de eu fazendo a pipoca. Mas eu falo assim, então são essas questões. Gosta muito de... A pipoca vai dar um corte depois, legal. A mesma coisa toda... Eu fiquei imaginando por onde sai a pipoca. A gente buga. Então, por exemplo... A mesma coisa, né? Que é sempre a mesma coisa. Uma coisa importante que dá para observar, a seletividade alimentar. A seletividade alimentar é uma das coisas que eu mais me preocupo. Porque, assim, às vezes a pessoa não tem várias características do autismo, mas tem a seletividade alimentar. Então, um exemplo. Vamos supor que o arroz. O arroz não é macio, gostoso, quentinho, mas às vezes para a pessoa com autismo que tem seletividade alimentar, uma colher de arroz é uma colher de prego. Eu tô falando num caso mais grave, assim, de seletividade. Sim. Então, essa pessoa, ela não vai conseguir comer arroz. Por quê? Porque o arroz... E daí, se as pessoas não olham 2 vezes, não olham com empatia para isso, ou ela não tá participando de nada terapêutico para ser observada nisso, o que acontece? A gente força, né? Come arroz, tem que comer arroz, que arroz faz bem. Então põe feijão, então põe caldo. Então enfia uma batata no meio. Vamos pôr cenoura. E vocês não estão entendendo o sofrimento que esse arroz está causando. Porque quem não conhece as características vai forçar achando que é frescura, que não gosta de arroz, né? E daí todo mundo em volta vai falar, ai, que fresco, não come arroz. Se a mãe resolve não dar arroz, porque a mãe tem uma sensibilidade maior, a família posiciona que não deve, que tem que dar o arroz. Então eu falo, é muito grave. É muito grave a gente não trabalhar o autismo de uma forma amorosa e com empatia. Entendeu? Porque ela acaba, que nem no caso do arroz, você falou, ela acaba deixando de consumir um alimento. Isso afeta diretamente. Mas nem é a questão do alimento, porque você não come arroz, você come batata, você come outra coisa. Mas e a dor que esse arroz está causando na sua boca? A sensação de dor.
E você, forçado. Forçado. Né? E isso pode acontecer na parte sensorial de toque, né? Uhum. Às vezes um ursinho de pelúcia que é fofinho pra mim, pra Camê pode ser quente, pode ser igual fogo. Espinho. Então ela não quer pôr a mão. E a gente fala, não, tem que brincar com o ursinho. Entendeu? Entendi. Então eu falo assim, quando a gente conseguir instruir, né, de uma forma amorosa e com empatia, e de uma forma também leve e simples, né, que a vida é simples, de como a gente pode ajudar essas pessoas, isso já começa um movimento, eu acredito, numa população inteira de empatia, né, que a gente precisa mudar. Quando a gente quer implantar alguma coisa, nós temos que começar pela sociedade toda, né. Levar as informações primeiro, Sim. né, Kiko, é o que a gente está fazendo aqui, outros veículos também acabam fazendo, né? Existem programas, podcasts dedicados somente ao autismo, Sim. que leva a informação, né? Porque o conhecimento é a base de tudo, né? Exato. Aqui em Limeira, Kiko, a gente teve esse desgoverno, né? Que aconteceu na cidade de pedra e cimento. Gente, eu vi hoje a sala da prefeitura. Então, né? Na eu verdade, fiquei chocada. Aquela sala lá é um pedacinho. A TV Agora mostrou um vídeo em 2023 de uma fonte caindo dentro da prefeitura. Deu uma chuva lá, começou a jorrar água do teto. Então, desde 2023, a gente já vem denunciando. Aquela bem mãe agora. Aí, imagina como é o quarto deles. Então, né? Né? Vamos pensar como que eles moram. Será que a casa é igual? Porque não é possível. Né? Imagina vir aqui, tá tudo caindo. Tá tudo caindo. Ah, misericórdia. E outra, documentos bagunçados também, né, Kiko? Se é só um pouco de cadeira negligência num canto, absurda. Né? A gente até entende, é umas cadeiras no canto lá, tal. Não, mas tinha documento, tinha papel. Né, uma falta isso, porque estava informatizando, tinha sistema de informatização. Mas eu fico pensando, tem uma prateleira, meu Deus do céu, né? É complicado. Mas, enfim, não fez nada para causa do autismo. O Murilo está no plano de governo dele. Sim. Né? No plano de governo dele, aqui, você que ajudou ele a trazer essas ideias, qual que você acha que o diferencial dentro desse plano de governo pro autismo, que tá lá? O diferencial, que eu acho que é a primeira preocupação do Murilo, é diagnosticar as pessoas com autismo, né? A gente precisa levantar, a gente sabe que tem muitos na cidade, eu não vou dar dados aqui agora, porque ainda não estou lá. Quando eu for formalmente colocada na onde eu devo estar, aí eu vou ter autonomia para falar mais sobre o governo em si, mas como está no plano de governo, eu posso falar que o diagnóstico é muito importante, né? E a parte dos neuros, que o Murilo quer fazer o centro neurológico, para a gente poder trazer o neuro para laudar essas pessoas, né? Ter o suporte, o aporte jurídico para ajudar essas mães que precisam de situações. Quando eu falo empoderar as mães, dar poder e autoestima, por exemplo, a gente vê uma grande fatia, e isso são dados reais que eu fui buscar, que quando eu estiver lá eu vou fazer questão de expor. O que acontece? As mães mais que têm uma renda menor, inferior, e os pais geralmente abandonam as mães quando sabem que os filhos têm autismo, né? Infelizmente, ou qualquer doença. E elas têm medo de ir atrás de pensão, porque se esse pai ele vai uma vez por mês ver o filho, a insegurança dela pedir pensão e o pai não ir mais. Então elas passam muita necessidade. Entendeu? Então isso é muito difícil. Então eu falo, um aporte jurídico para essas mães é muito importante, para elas saberem como recorrer para pedir o seu LOAS depois que elas estiverem com o CID. Então a gente tem que realmente acolher essa família, criar programas para que elas tenham renda enquanto essas crianças estão nas terapias, junto com seus filhos, porque eu falo, os autistas, eles têm irmãos que não são autistas, né? Esses irmãos, eles precisam ter um olhar também. Eles precisam ter atividade, eles precisam estar na escola, eles precisam estar fazendo atividade cultural, eles precisam estar fazendo atividades esportivas, eles precisam estar no Jovem Aprendiz, tentando viver a vida deles, né? Porque, infelizmente, o que acontece? Uma mãe, igual a minha amiga falou, uma mãe vai entregar currículo e deixa o filho olhando outro filho. Entendeu? Se esse filho tivesse onde ele precisava estar, esse outro filho também estaria. Um estaria na escola, o outro estaria na clínica. Mas exatamente. Não, os dois estão em casa. Né? Por quê? Porque a mãe tem que sair para trabalhar. Então não tem o que fazer. É muito complicado. A minha secretária de casa, ela deixa o filho na casa de uma mulher para cuidar. Ela tem que levar café da manhã, almoço, café da tarde, janta para ele. Entendeu? É até tal hora, depois ela tem que pagar hora extra para ir buscar ele. Tanto que quando a gente atrasa com ela, o Xande leva, sabe? Eu sempre dou uma ajuda de aporte, por quê? Porque é muito complicado,
né? Entendi. Kiko, vamos falar um pouquinho agora da educação, né? Sim. A gente tem algumas escolas em Limeira, creches, escolas municipais, que também os professores têm que estar de orelha em pé pro autismo. Exato. Né? Muito. Então, também entra na parte da identificação. O que você pensa nas salas de aulas inclusivas, ou você deve priorizar o treinamento para o professor diagnosticar, dar o suporte para o autismo dentro da sala de aula? Eu não digo diagnosticar, mas eu falo assim, identificar. Os educadores, né, eles estão ali para educar. Uhum. Então, se eles ficam muito tempo com essas crianças. Assim como eu dou palestra nas escolas, uma vez eu dei lá no Abílio Pedro, era? A da Andréia, né? A gente deu para as no Abílio 2. Era uma escola bem grande, Sim. Mário Covas. Mário Covas. Isso. Mário Covas. Então a gente deu a palestra lá para merendeiras, para os monitores. Por quê? Porque eles são muito importantes. E eles não se achavam importantes ali. Mas a gente é só merendeira. Eu falei, não. A criança, quando sai da aula, ela quer vir com vocês. Né? Elas geralmente brincam com as tias, elas querem saber o que tem de comida, elas brincam com os monitores. E naquele momento de pegar a comida, de sair correndo, de ir ao banheiro, ou de brincar, ou de não brincar, ou de se introduzir num grupinho ou não se introduzir, ou de ficar quietinho ou ficar muito agitado, quem tá vendo? São elas. São elas. Então, elas podem ser uma grande ajuda de observar, né? Não tô falando de cuidar, mas de observar. Então, pode chegar para uma mãe e falar, olha, aquele menininho no intervalo, ele se isola. Quando as crianças estão falando, ele tampa o ouvidinho, sabe? A luz daqui estava queimada, ele ficou muito irritado. Então, algumas situações que se ela tivesse mini treinamentinho de como funciona, ela consegue ajudar. Entendi. Entendeu? Então, por isso que eu falo que o princípio de tudo é o conhecimento. É o princípio de tudo, né? Ontem, vou cortar, posso falar de outra coisa? Pode. Aleatório. Eu tava tá passando o Big Brother, né? Que é capando pra manga, isso aí. E o ator tava na xepa e ele fez uma torta de goiabada com queijo. Conclusão, daí eu falei pro meu marido assim, cozinhar é libertador. Porque se a pessoa não cozinha, ela vai comer a bolacha e a goiabada e o queijo. Mas como ele sabe, ele foi lá e ele criou um negócio que rendeu para 18 pessoas, porque fica enjoativo pra caramba, imaginei, né? Então, quer dizer, cada um comeu um pedaço, sobrou, e eles se reinventaram. Conhecimento. Ele teve a criatividade também. Mas o conhecimento traz essa liberdade, né? O desestresse, né? Porque cozinhar também desestressa. Então eu falei, olha que legal quando a gente conhece as coisas. E aí, quando a população conhecer as pessoas com autismo, eu tenho certeza que vocês vão olhar diferente para eles. Exatamente. Né? É que nem você estava falando do caso do rapaz do Big Brother, às vezes também é um assunto que não tem nada a ver com autismo, mas acaba ligando, né? Sim. Que é a depressão. Às vezes tem pessoas que me falam assim, ô Evinho, eu gostaria de apresentar um podcast lá, mas eu não tenho condição de fazer uma locação de um horário e tal, e eu sei que a pessoa está passando por um período de estresse, de depressão. A gente coloca a pessoa para apresentar o programa aqui, em uma semana a depressão dela some. Ela senta aqui, ela fala de esporte, ela fala do judô, ela tem ela precisava, um motivo. É uma motivação. Para viver. É uma motivação, exatamente. Né? Gente, eu vou fazer um pequeno intervalo, eu volto aqui com as considerações finais da Kiko, a gente volta rapidinho aqui no Somos Limeira, na TV Agora. Tá indo bem? Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP30. Nada mais justo do que fazer uma COP na Amazônia para eles descobrirem de verdade o que é a Amazônia. Para eles verem com os próprios olhos deles. E pode ficar certo, estamos juntos para fazer a melhor COP que já aconteceu no mundo. Olá pessoal, aqui é o Wilson da Rafaim Churrascaria Show. Quero convidar vocês para virem desfrutar do que há de melhor na gastronomia internacional. Almoço de segunda a domingo e jantar com show de segunda a sábado. Venha ter um dia de Rafaim. Nossa essência é servir você. Informações 3523-1177. Rafaim Churrascaria Show. Aqui você não precisa comer churrasco para sair satisfeito.
Olá pessoal, aqui é o Wilson da Rafaim Churrascaria Show. Quero convidar vocês para virem desfrutar do que há de melhor na gastronomia internacional. Almoço de segunda a domingo e jantar com show de segunda a sábado. Venha ter um dia de Rafaim. Nossa essência é servir você. Informações 3523-1177. Rafaim Churrascaria Show. Aqui você não precisa comer churrasco para sair satisfeito. Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP30. Nada mais justo do que fazer uma COP na Amazônia para eles descobrirem de verdade o que é a Amazônia. Para eles verem com os próprios olhos deles. E pode ficar certo, estamos juntos para fazer a melhor COP que já aconteceu no mundo. Do mesmo modo. Exatamente. E assim, se você tem... Deixa fechado. Oi? Estamos ao vivo? Exatamente. Estamos tricotando. Estamos tricotando aqui, né? Ei, produção ali. Mas você viu como o autismo rende, né? Exatamente. A gente fica como é batendo gostoso um papo falar. aqui, falando da situação da nossa cidade, que preocupa também as mães, os pais que acaba tendo o filho ali que precisa de um suporte diferenciado também. Não é nem diferenciado, é ajudar, né, Kiko? É um suporte, né? Suporte, eu falo, você tá na escola, seu amigo quebra a perna, você não vai dar uma força, né? Eu falo, de novo, gente, é o princípio de Jesus. Ame ao próximo, é só isso. É só isso. Né? É só básico, né? a gente entender, tirar a soberba. Eu falo de lado, né? O bullying, tá começando o ano. Posso dar um recado aqui? Pode sim. Por favor, vocês, né? Se o seu amigo vai com o mesmo tênis o ano inteiro, é normal. Não tem nada, não é um tênis que vai fazer. Se um vai repetir a mochila, também é normal. Se o outro vai com a melhor mochila da Disney, com todos os lápis, também é normal, né? Equalizem a situação das pessoas. Se um tá gordinho, se um tá magrinho, se um é preto, se um é branco, se um é LGBTQIA+, é problema de cada um. Eu vi esses dias, acho que foi a Ivete Sangalo que falou, ela falou assim, se todo mundo tivesse a consciência que nós vamos embora rápido, a gente fica perdendo tempo cuidando da vida dos outros. Exatamente. Não é? E vão largando a nossa. E não leva a nada, não né? Não leva a nada. Então, sabe, principalmente no âmbito escolar, né? Os pais começarem a instruir os filhos que ser diferente é normal. Por que eu falo isso? Porque eu sou mãe da Camê, a Camê tem 24 anos. E até hoje eu escuto, sai de perto dela, ela é esquisita. Ai, vem pra cá. Ai, não sei o que ela tem, nem quero saber. E isso é na sociedade de Limeira. É dentro dos lugares que eu frequento. São nos restaurantes que eu ando, são nos clubes que eu frequento, são nas rodas que nós andamos. Então não é só em todo lugar, entendeu? É num ponto de ônibus, andando no centro, é num shopping, é sempre assim, sabe? Eu fui numa loja no shopping esses dias, a Camê teve uma ecolalia, a caixa olhava para ela como se tivesse... Eu olhei para trás, porque eu falei, não, esse olhar não pode ser pra Cami. Eu fiquei com medo de virar, falei, meu Deus, deve ter 3 pitbull voando aqui, assim, porque era absurdo, entendeu? Uhum. Então eu falei, sabe, esse olhar, ele não pode mais acontecer, não deve mais acontecer. Kiko, o que você passa pra gente finalizar aqui? Você vai deixar suas redes sociais pro pessoal que também quiser ali uma orientação, também os empresários que querem levar a sua palestra para as empresas, né, para os colaboradores e para a equipe de treinamento. O que você passaria para as mães e para o pessoal? Para as mães, né, que eu falo assim, hoje uma mãe falou comigo, falou assim, aqui você vai estar, eu falei, olha, independente do cargo, independente da minha posição, de eu ser altivista, de eu ser, né, nós somos todas mães. Então, todas nós sabemos das nossas dores juntas, né? Então, a gente precisa se apoiar uma na outra. É o que eu falo, eu tô aqui hoje porque eu perdi a Cami, e quando eu falo perdi a Cami, eu perdi o tempo da Cami, porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha instrução. Então, eu prometi para mim, eu falo para minhas filhas que dinheiro eu não tenho para deixar herança. Então, eu quero deixar exemplo, porque eu acho que exemplo arrasta. Né? E a minha missão de vida mesmo. Hoje eu tenho plantado isso dentro do meu coração. Deus fala comigo, eu sou muito espiritual e eu falo, é minha missão de vida.
Meu marido tá aqui presente que não me deixa mentir, né? Meu marido tem uma empresa, eu ajudo meu marido na empresa dele, porque a gente não tem como trabalhar fora de casa por causa da Camê. Então eu tenho meu meio de sustento, eu não tô por dinheiro, né? Eu tenho minha vida, eu tenho a empresa, eu tenho nossas coisas. Eu falo, eu estou por missão de vida mesmo. E a gente ganha uma missão de amor de Deus quando a gente tem um filho com autismo. Então, eu falo para as mães, para os pais, né? Eu sei que é duro ter paciência, tem hora que nós quer pegar e jogar na parede. Não vou mentir. Os normal a gente já quer, né? Então, eu falo assim, tenha paciência, olhe 2 vezes, conte comigo e busque ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Sabe? Muitas vezes fica, tô com vergonha, vai. Não tenha vergonha, porque o nosso filho só tem nós por ele, gente. Só sabe? Família, né? Não é vergonha nenhuma ser neurodivergente, ter um TDAH, ter um autismo, não é vergonha nenhuma, porque hoje nós temos condições de ter tratamento, de ter melhoria. E o último recado, os autistas de nível 1, o que acontece com os nível 1 de suporte ou de não suporte? Como eles têm é raso as características, é a classe que mais se mata, porque é a que mais recebe bullying. Você é autista, nossa, coitada, tão bonita, entendeu? Eu falo, você é artista plástica, você fez essa caneca, você tem autismo, por isso que é bonito, né? Porque se ela fosse normal, ela não poderia. Então eu falo, esse tipo de preconceito, esse tipo de bullying é uma pressão social e psicológica muito grande com o autista nível 1, sabe? Vamos dar uma segurada. Gente, Akiko, obrigado, quero agradecer você aqui pela presença, tá? A gente fez um programa um pouquinho mais curto hoje, mas vou chamar a Akiko mais vezes aqui também. Gratidão. E também para o pessoal de casa interagir, vou abrir os canais para o pessoal. Sim. Porque tem muitas dúvidas também, né? Então, às vezes, num programa aí que o pessoal possa interagir, vou deixar o WhatsApp da emissora para vocês ir mandando pergunta, tá bom, gente? Vai ser uma delícia responder, eu adoro. Gente, obrigado, quero agradecer você que nos acompanhou, né, nessa segunda-feira, hoje, dia 20. E você também pode acompanhar esse programa depois no YouTube, no Facebook, fica gravado lá, e também na Soul TV, no canal 162, na sua Smart TV, tá? A gente volta na semana que vem, com o dia 27 a gente tem uma presença especial aqui da prefeita de Iracemápolis, Anelita Michel. Até mais, gente.